Bem, meus amigos, vamos iniciar a parte 19, tá? Cuidando dos espiritualmente doentes. E toda essa série é em homenagem à Igreja Pentecostal Deus é Amor, Irmandade de Deus é Amor, mas não só da Deus é Amor, mas qualquer denominação da cristandade, sejam católicos, mormons, testemunha de Jeová. Enfim, vale pra galerinha que evangeliza, mas tem essa mania de falar, é mundano, não vou evangelizar. É pecador. Mas Jesus se envolvia com os mundanos, com os comilão, com os beberrão, com as prostitutas, com as vagabetes, né? Com os nóia, com os drogados. Mas ele não se envolvia com as suas práticas, é bem diferente. E vamos aprender aqui, né, gente? Deixar bem na sinceridade. Ninguém foi tão claro ao seu chamado quanto Jesus. Ele fez o que fez. Tolerou a censura com a qual se defrontou. Violou as tradições de forma que agiu só porque tinha razões claras e divinas para as suas ações. Dois breves versículos em Mateus 9 apresentam poderosamente três razões para a mundanidade de Jesus. Primeira, ele se preocupava com os feridos espiritualmente. Olha só, você que é cristão, você se preocupa com o próximo? Então é sair pra fora. É ir de pregar evangelho, não é vir de escutar, não. Jesus empregou uma afirmação proverbial, derivada da cultura em que estava inserido, para explicar suas ações, entre aspas, não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Verso 12. Esse é um simples truísmo. Afirmar que os médicos estão na atividade de ajudar os doentes e frequentam lugares onde pessoas doentes se congregam. E Jesus era o cirurgião magistral das almas. As necessidades das pessoas espiritualmente doentes impeliram Jesus a cuidar delas, mesmo correndo risco de contaminação. Então, se você, crente, tem os dons espirituais de evangelizar, dom de maravilhas e curas, milagres e ressuscitar mortos, é para ir para fora. Não é para chamar para vir para a igreja e cura lá dentro. Eu quero ver tu curar lá fora, não é lá dentro não, viu? Lá dentro tá cheio de charlatão. Eu quero ver lá fora, né? Segunda, ele declarou que a compaixão pelas pessoas era a prioridade de Deus. Jesus cita Oséias 6,6, também cita em Mateus 12,7, para explicar sua associação com os publicanos ou coletores de impostos e pecadores. Misericórdia quero e não sacrifício. Novamente, uma aresta afiada é detectada à medida que o pregador itinerante, sem treinamento, diz aos estudiosos da época que tinham doutorado em teologia para que voltassem à Bíblia. O livro de Oséias é um poderoso tratado de amor e de perdão incondicionais de Deus para seu povo de Israel que se desviara, demonstrando na vida de Oséias e Gomer. Na época de Oséias, do século 8 a.C., Israel estava praticando os rituais e as práticas prescritos. Entretanto, a injustiça, a imoralidade e a indiferença à necessidade das pessoas caracterizava a prática deles. Embora eles continuassem no abrigo da religião, haviam perdido o foco. Jesus deixou claro que Deus está mais interessado em ações compassivas que em atos religiosos. Finalmente, ele se envolveu com as pessoas do mundo para cumprir sua missão. Lá em Lucas 19:10. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, é lógico que não focaria os justos em seu ministério. Talvez, mas uma vez Jesus, de forma irônica, deixou implícito que os fariseus eram justos. Certamente essa era a maneira que eles viam a si mesmos por causa de sua busca zelosa por uma vida religiosamente disciplinada. Isso está muito parecido com Deus Amor, né? Tá tentando levar uma vida religiosa disciplinada. Só aquela religião de aparência, né? Mas o exterior é podre, né? Enfim, aquela linguagem cristã.
No entanto, Jesus, pela própria natureza do seu chamado, não devotaria e não poderia dedicar seu ministério àqueles que não sentiam que precisavam do que ele tinha a oferecer. Para mim, parece que devemos ter exatamente esses mesmos três motivos para alcançar os perdidos, até mesmo pagando o preço de quebrar tradições e de fazer novas ondas. A necessidade de nossa cultura, obviamente, é enorme. Deus dá mais valor à nossa tentativa compassiva de alcançar os outros do que à nossa atividade religiosa compulsiva. E nós, como Jesus, somos chamados para os perdidos. Os que estão doentes por causa do pecado são inúmeros, mas os médicos são poucos, ou pessoas não têm coragem, praticamente. As pessoas fazem seleção de quem evangelizar. Ou então é mais fácil a pessoa alugar, comprar uma televisão, aí um canal, um horário, né? E dizer lá, olha, aqui tá os endereços da igreja, vê qual é a mais próxima da sua casa e vai lá e aceita Jesus, seja membro, etc. Quer dizer, o cara não quer ir, ele pede para vir, né? Para a empresa em si, né? Muitas vezes nós nos afastamos dos pecadores e praticamos o evangelismo do venha, em vez daquele que ide. É que as pessoas, às vezes, né, eles querem pregar por televisão, porque através da televisão, da rádio, elas estão indo, né, a voz dela está indo aos quatro cantos do planeta Terra, né? Mas a verdadeira intenção dos caras é, tipo assim, coloca o endereço da igreja embaixo e diz assim, ó, visite uma de nossas igrejas, aqui está o endereço, e veja qual é a mais perto da sua casa. É que, na verdade, meus queridos, aqui no Brasil, os crentes que têm dom de curar, eles não querem visitar os hospitais, uma pessoa que está lá com câncer terminal, botar sua mão nua e crua sobre o câncer e orar em nome de Jesus e o câncer desaparecer. A pessoa ficar curada de AIDS em estado terminal. A pessoa que está em coma no hospital, desacordada, vários dias, meses, estará vivendo sob aparelhos, né? O crente não vai lá visitar, bota a mão na testa da mulher e não meteça essa corda. Assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus, saia para fora, acorda também. Cadê o crente que faz isso? Na verdade, se você observar, os hospitais e postos de saúde estão infestados de crente. O crente está mais confiando na ciência do que no seu próprio Jesus. Quer dizer, Jesus deixou de ser médico dos médicos, mais uma alternativa, né? Porque ele vai lá no posto de saúde, ele vai no médico procurar um diagnóstico, enfim, toma uns remedinhos, né? Vamos lá. Antes devemos encarar as atitudes encantadoras do Jesus. Precisamos entender o coração de Deus e o seu chamado. Bill Hybels, pastor da grande igreja de Willow Creek Community, do subúrbio de Chicago, lembra a sua audiência. Vocês jamais colocaram os olhos em alguém que não seja importante para Deus. A igreja, algumas vezes, recebe críticas por seus programas e suas abordagens que são agradáveis para os que buscam, mas poucos negam que a liderança e as pessoas amam os perdidos. Esse motivo está no coração do pastor e é demonstrado em todas as facetas do ministério. Se soubermos por que fazemos algo, o que geralmente vem a seguir e o porquê não são respondidos. Entenderam esse finalzinho aqui? Se soubermos por que fazemos algo, o que geralmente vem a seguir e o porquê não são respondidos. Tá vendo? Aí você vai descobrir isso aqui lá na parte 20. Como desenvolver a mundanidade segundo Cristo. Tá vendo? E depois de todas essas partes que eu postei para você, você que prega o evangelho no dia a dia aí, coloque em prática essas dicas que eu dei para você. E você coloca no comentário qual foi a sua experiência. Você se preparou antes de evangelizar? Você tentou colocar em prática
a tática de Jesus para se aproximar dos pecadores? Coloca nos comentários. Né? Só assim você se tornará um pequeno Cristo na terra. Né? Você sim, qual foi a sua experiência ao você fazer amizade com pessoas da Cracolândia? No seu bairro, na sua cidade, tem um movimento dos craquelentos por aí, da Cracolândia. Você se assentou na rodinha deles e bateu um papo e falou de Jesus, mesmo eles usando drogas em sua volta, do seu lado, você se sentou em volta deles e falou de Jesus? Você falou de Jesus no meio das prostitutas, dos travestis, dos prostitutos? Hein? Tem vergonha? Tem tentação de cair no pecado com travesti? Porque você vai se aproximar do travesti e você olha, nossa, isso não é uma travesti, isso é uma mulher, oh my God, olha o tamanho das turbinas dela, mano, o tamanho do popoção, oh my God, ela fez cirurgia, ela capou. Mas essa mulher é pra casar. Fica passando coisas na sua cabeça. Você acaba tipo que fazendo uma masturbação mental só de olhar para o travesti, ou de olhar para a mulher, ou de olhar para o prostituto. E uma coisinha puxa a outra. As coisas começam aos poucos e quando você menos perceber, você está na cama com um travesti, você está na cama com um prostituto, com uma prostituta. Se você é fraco, não vai, tá? Se prepare primeiro. Na parte 20, você vai perceber como ser mundano segundo Cristo. E na parte 21, eu vou revelar para vocês que ninguém está capacitado para ser como Cristo mundano. E lá eu vou explicar o porquê, ok? Um grande abraço do emissário Cristiano, até a próxima. Fui!